Palavra de Deus para o teu coração. Gálatas capítulo 6, verso 2 ao verso de número 6, está escrito o seguinte: Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque, se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga, e o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. A palavra de Deus, ela é uma bússola, é um guia para nossas vidas. Nós precisamos ser guiados pelos conselhos bíblicos, por homens que viveram na presença de Deus, deram as suas próprias vidas por amor a Deus, como o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele fala essas palavras com muitas convicções. Primeiro, por ele ter sido, antes de ser chamado por Cristo, uma pessoa perseguidora da igreja. Então ele sabia exatamente o que ele estava dizendo. Porque ele sofreu na sua própria carne as consequências dos seus erros, mesmo ele sendo uma pessoa chamada por Deus, escolhida para ser um apóstolo. E o que me chama a atenção aqui é que Deus é muito justo para nos corrigir com justiça. Quando ele diz no versículo 6, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. É muito justo. É muito justo que nós venhamos a colher o que nós plantamos. Por isso que Deus nos orienta a plantar o mal, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nós não devemos amar o dinheiro, porque o amor ao dinheiro faz com que você passe por cima de pessoas para consegui-lo. O dinheiro faz com que as pessoas neguem a Deus, na maioria das vezes. Então nós devemos amar a Deus acima de tudo. E quando nós amamos a Deus acima de tudo e o nosso próximo com nós mesmos, estamos obedecendo à justiça de Deus, à lei de Deus. Então aqui diz o seguinte, para nós concluir fechando esse raciocínio, diz o seguinte, no versículo 6 ainda, 6, versículo 7. Aqueles que afirmam ser nascidos de novo e seguidores de Cristo e que têm o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo deliberadamente semeiam-se na carne, satisfazendo seus desejos pecaminosos, está em 5, 19 a 21 de Gálatas, são culpados de zombar de Deus e de desprezá-lo. Que ninguém se engane, tais pessoas não ceifarão uma vida eterna, mas a corrupção está no versículo 8, que está escrito assim no versículo 8, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, ou seja, a corrupção aqui é a morte. Mas aquele que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Isso está em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quero pedir a você, se ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora, ative o sino em todas, compartilhe o vídeo e que Deus te abençoe.